Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e é com grande satisfação que eu chego até vocês através desse vídeo para compartilhar a palavra de Deus. Quero falar sobre impedimentos para a salvação. Impedimentos para a salvação. As questões, principalmente no que diz respeito à experiência da salvação em Cristo Jesus, não são tão simples quanto se possa pensar ou algumas religiosidades pregam por aí. E eu quero tomar o texto no Evangelho de João, capítulo 7, os versos 25 a 31, e a partir da leitura desse texto, João, capítulo 7, os versos 25 a 31, refletir com você, à luz da palavra de Deus, sobre estes impedimentos para a salvação. Texto bíblico, João capítulo 7, versos 25 a 31, diz assim: Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos, no meio da multidão, creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará sinais quando o Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez. Ok. Jesus estava na festa das cabanas, a festa de Sucote, no começo do outono, início da colheita, né? E essa festa era para lembrar os 40 anos de peregrinação do Êxodo, lá no deserto. E alguns dias já estavam caminhando, a festa durava 8 dias. No verso 1, você tem a informação de que era o 4º dia da festa, metade da festa. E no verso 37, você tem a informação de que já era o último e mais importante dia da festa. Então, essa situação narrada aqui acontece mais ou menos, digamos assim, pelo meio da festa. E Jesus estava ali se expondo, pregando, ensinando, mas ele estava sendo perseguido, as pessoas queriam matá-lo, gente confusa em volta dele, sem saber o que estava acontecendo, quem de fato ele era e por que ele pregava e fazia aqueles milagres. E todo esse contexto, de alguma forma, gerava impedimentos àquelas pessoas para que elas pudessem crer em Jesus e receber dele a salvação. Não é diferente nos dias de hoje, principalmente com essa espetaculização da religiosidade, do cristianismo, da fé, infelizmente provocado aí pelos movimentos neopentecostais ou pós-neopentecostais. E esse texto vai mostrar para a gente quais são esses impedimentos, e eu creio que são impedimentos que estão ainda atrapalhando e impedindo pessoas hoje, no século XXI, de crer em Jesus. O primeiro deles são as expectativas irreais criadas sobre o próprio Jesus e sobre a religião.
Eles olham para Jesus, e aí está aí no verso 25, depois no verso 27, e aí ele diz, mas não é este o homem que estão procurando matar? E como é que ele está livre aí agora? E lá no 27 diz assim, quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Ou seja, a ideia, na verdade, penso eu, é que eles esperavam um super-herói. Talvez um super-herói dessa série da Marvel, alguém que viesse resolver todos os problemas no estalar de dedos, ou com um martelo milagroso do Thor, ou sei lá o quê. E Jesus é um simples galileu. Jesus é um homem do povo, que falava a linguagem do povo, que se preocupava com as pessoas. Eles sabiam que Jesus era da Galiléia, uma região pobre. Eles sabiam que Jesus era filho de um carpinteiro e era carpinteiro de profissão. Mas será que Deus vai usar essa pessoa? Não que Deus não possa usar qualquer pessoa como usou o Cristo Jesus, mas é que eles criaram expectativas irreais. E isso os impedia de ter uma fé verdadeira. Outra coisa que o texto vai mostrar para a gente é que muitos deles não conseguiam crer em Jesus para a salvação porque desconheciam a Deus. O desconhecimento de Deus é um impedimento para a salvação. É interessante até porque eram pessoas religiosas, eram judeus, estavam numa festa para louvar a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, para lembrar da peregrinação, do tempo que Deus os conduziu e fez milagres no deserto, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus, o caráter de Deus. Eles estavam até demonstrando um desconhecimento das profecias de Deus. Jesus certa vez alertou aquele povo e disse, vocês cometem erro, porque não conhecem as palavras de Deus, não conhecem a Deus, porque não tem conhecimento da Escritura. Uma religiosidade nominal, uma religiosidade de espetáculos, de festas, de celebração. Nos dias de hoje, esses cultos com luzes estroboscópicas, com drone filmando tudo dentro do templo, como se isso fosse religião verdadeira, como se isso fosse fé genuína, louvor. Não é. Pelo contrário, isso pode criar uma ideia distorcida na mente das pessoas e elas não perceberem quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Cristo de Deus. Assim como o exclusivismo dos judeus, o legalismo, o rigorismo dos judeus os cegava. Esse tipo de festa, esse tipo de espetaculização também cega as pessoas que acabam frequentando a igreja, falando de Deus, mas sem o conhecimento verdadeiro de quem é Deus, do seu caráter, do seu Cristo, da sua salvação. A terceira questão que eu vejo colocada aqui no texto é algo que de fato existe hoje. Fé em milagraria, mas não em Jesus Cristo. É interessante isso. Muita gente procurando a igreja porque precisa de milagre, muita gente procurando a igreja porque precisa de ajuda, porque precisa de amparo, de conforto, e estão encontrando isso, essa moda do evangelho coach. Pessoas que acreditam que Deus sonha e que elas precisam sonhar os sonhos de Deus e se tornarem pessoas felizes porque Deus quer a felicidade delas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus quer a sua salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para ser
o seu Salvador, e não para ser uma pílula da felicidade, um Prozac da vida. Não. Até as pessoas que estavam ali, no meio da multidão, que ouviram os ensinamentos de Jesus, veja aí o verso 31, tinham uma perspectiva distorcida da fé e da própria salvação de Deus em Cristo Jesus. O texto vai dizer que muitos no meio da multidão creram em Jesus, mas elas diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez. Ou seja, elas acreditavam em Jesus naquilo que ele falava, mas elas não chegaram a crer que ele era o Cristo de Deus, o ungido de Deus para a salvação da vida delas. E eles estavam naquela expectativa de que quando Cristo viesse, os milagres seriam maiores, os nossos problemas acabarão, tudo vai ser resolvido, não vai ter mais doença no mundo, é só repreender em nome de Jesus, não vai ter mais opressão do diabo, porque Jesus está conosco. Isso é mentira, isso é distorção, isso é impedimento para uma verdadeira, genuína experiência de salvação em Jesus. Isso é engano, engodo. E quem prega isso mente para você. Queridos, a salvação não se processa na sua vida, na minha vida, na nossa vida, a partir de um espiritualismo esotérico, espetaculoso, para satisfazer as nossas expectativas irreais, as nossas perspectivas distorcidas. Não. A salvação é o milagre que Deus opera pela fé. A fé genuína, que gera quebrantamento, que gera compreensão de que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, e que ele veio ao mundo como homem, sim, um homem simples, para que a Bíblia pudesse dizer dele que ele, mesmo sendo Deus, tendo todos os atributos de Deus, não tentou usurpar o trono de Deus como fez Satanás no céu, mas que ele se esvaziou e tomou forma de homem, e ele se humilhou até a morte, morte de cruz, para ser o nosso Salvador e Senhor. A fé deve ser uma experiência que mexe com as nossas entranhas, mas essa fé tem que ser em Jesus Cristo, como unigênito Filho de Deus. O Deus que havia prometido que ele se tornaria homem, nasceria de uma mulher para morrer na cruz para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, para vencer a morte, o pecado, o diabo e o inferno, e tirar todos esses impedimentos diante dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, na nossa vida, para que a gente de fato tenha uma experiência de salvação, de perdão de pecados, de libertação da morte eterna no inferno. Se você ainda tem alguns desses impedimentos na sua vida, o Senhor Deus tem poder de tirá-los todos agora. Se você se humilhar diante de Deus, se você confessar as suas expectativas irreais, se você declarar: Deus, me ajuda porque eu não te conheço, e se você disser para o Senhor Deus, para Jesus, que o maior milagre que você quer é poder reconhecê-lo, identificá-lo como Cristo de Deus,
aquele que tem poder de te dar a salvação, o Senhor, muda a sua história. Permita que Deus, pelo poder do Espírito Santo, tire esses impedimentos diante de você, dos seus olhos, da sua vida, do seu coração, da sua mente, para que você tenha uma experiência genuína de fé, recebendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. O Cristo de Deus, que morreu na cruz para salvar você e que ressuscitou dentre os mortos para te dar a certeza da vida eterna. Senhor Deus e Pai, quebranta o coração daqueles que ouvem a Tua palavra. Arranca, Deus, todos esses impedimentos colocados por Satanás, pelas dúvidas, pela sociedade, da vida dessas pessoas. Faça, Senhor, que creiamos que Jesus é o Cristo de Deus, o Deus encarnado, que morreu na cruz para nos salvar e perdoar de todos os pecados e nos dar a certeza da vida eterna. Eu abençoo a vida daqueles que recebem a Jesus agora. Eu abençoo a vida daqueles que já creem em Jesus e que recebem a Tua palavra. Ó Deus, faz milagres na nossa vida. Eu oro por fé no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Quando penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando. Era conhecido como Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres enfermos, que expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino, este ser divino é o príncipe da paz. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como ele e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Hoje em dia nós temos a alegria de vivermos na dispensação da fé deste homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré. Na Judéia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão, para derramar em nós o refrigério da sua maravilhosa salvação.
Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus.